começando mais um Deu Bom Podcast. Eu sou a Drica Medina, eu estou falando com vocês aqui do estúdio da Fato Comunicação. E você que está acompanhando a gente aí nessa temporada do Deu Bom Podcast, se inscreva no canal do Barreiro Pop. Nós temos um podcast toda segunda-feira às 20 horas. E eu espero você. Hoje nós estamos com uma convidada com um gostinho especial. A minha convidada de hoje é toda cacheada. Eu quero ver se vai ter alguma cacheada nos comentários. Quero ver se vai ter alguma cacheada aí no chat. Eu espero vocês. Nós vamos começar agora essa temporada de entrevistas com lideranças de grupos de network. Eu tenho gostado muito de fazer esse trabalho com elas. E a minha convidada de hoje também além de ser uma terapeuta capilar cacheada, ela é fundadora de um grupo maravilhoso que eu vou falar sobre ele já já. Eu quero apresentar ela, que é a Andréia Barbosa. Ela que tem 52 anos, gente, mas não parece nunca. Eu falei, gente, que povo, que raça maravilhosa, que pele. A mulher não parece que tem a idade que tem. E ela que ama ser chamada de Déia. Nós vamos chamar a Andréia hoje de Déia Barbosa. Ela que é a filha da Lucília e do Vavá. Ela perdeu a mamãe muito nova, com 10 aninhos, e foi criada pela avó, Dona Rosa. Ela gosta de dizer que ela é uma mulher bananeira. Como é que é essa história de bananeira, hein? Bananeira, mulher bananeira. Nasceu em Minas, foi criada na Bahia. Minas com Bahia, como é que é? Bananeira. Baianeira, na verdade. Baianeira. O corretor, né? Ele não funcionou no celular e eu só vi hoje, assim, já chegando aqui que eu escrevi bananeira. Mas combinou, fez sentido. Eu falei assim, é verdade, bananeira lá, Bahia com mineira. Isso. Deu certo também. A Déia nasceu em Belo Horizonte, foi criada em Bom Jesus da Lapa. Ela que é mãe de 4 filhos, Yolanda, Ioná, Gustavo e Guilherme, casada com a Marise, arrasou. Gente, ela que fez magistério, se graduou em pedagogia. Ela especializou em gestão escolar, mas se tornou especialista em terapias capilares, né? Tricologia e terapias capilares. E o hobby dela é assistir séries, ouvir podcasts, está no lugar certo. Exato. É uma mulher que gosta de ler, de comunicar-se. A Déia é uma querida, muito especial vai ser essa entrevista hoje, porque a gente está estreitando laços, né, Déia? Exatamente. Então, eu tenho certeza que essa entrevista vai ter um gostinho especial. Olha só, ela adora tomar uma cervejinha, ela que já me convide. Eu que já tô arranjando um patrocínio aí, boba. Você vai ver, eu já vou te chamar, que nós vamos dar um jeito aí nesse hobby seu. Eu tô falando hoje com a Déia Barbosa. Seja bem-vinda, minha flor. Muito obrigada, Drica. Boa noite a todos, a todas que estão presentes, né, nessa live. Eu tô muito feliz, assim, de estar com você. A gente se conheceu há tão pouco tempo, estamos iniciando aí uma conexão. E estar aqui no seu podcast, falando para mulheres, falando para as pessoas sobre liderança e sobre transformação, autoestima a partir do cabelo, é tudo. Não é verdade? São assuntos assim que a gente não pode abrir mão deles, porque a mulher, para ela ter um sucesso, ela tem que estar bem com ela mesma, né? E para ela estar bem com ela mesma, ela precisa cuidar aí da sua autoestima. É uma transformação de dentro para fora, mas também cuidar de si, né? Externamente. Faz muito sentido aí para a jornada de sucesso. Sim. Não é mesmo? Sim. E eu quero começar, assim, sabendo a sua trajetória, né? Uma trajetória interessante, porque une a educação com empreendedorismo, a liderança aí do Elas por Elas em Movimento, que é o nome do grupo dela, né? Que ela tem um grupo de network. E
Quem era a Déia antes de criar o Elas por Elas em Movimento? Nossa, essa pergunta é profunda, né? Essa Sim. pergunta faz a gente se voltar para dentro mesmo. A Déia, antes do Elas por Elas em Movimento, era a filha, a neta, a mãe, a esposa e uma mulher que estava lutando contra a síndrome da impostora. Você já ouviu falar da síndrome da impostora? Sim. Então, mas explica mais pra gente. para quem nunca não sabe o que é a síndrome da impostora, é aquela síndrome que nos afeta no sentido de não acreditarmos no nosso potencial. Né? Então, eu sempre fui uma mulher... São 52 anos de vida, né, gente? Muita coisa vivida por aí. Eu sempre fui uma mulher muito dinâmica. Eu sou leonina, diga-se de passagem. Então, por aí que você já tira. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu realmente comecei a desacreditar do meu potencial. Né? E aí eu descobri, através de uma amiga querida psicóloga, a Elisama Brasileiro, que eu estava desenvolvendo a síndrome da impostora. Sabe aquela vozinha que te fala, me sabotando, aquela vozinha que estava o tempo inteiro me dizendo: você não é suficiente, você não é capaz, não vai porque você não vai conseguir. E desde 2017 eu vinha lutando contra a síndrome da impostora. Olha só. Quando Elas por Elas em Movimento surgiu na minha vida, quando eu consegui colocar no papel aquilo que eu queria como propósito, eu já entendi que a impostora estava indo embora. Ai, né? Que maravilha. Eu estava me reconectando comigo mesma depois de quase 15 anos de desconexão de mim mesma. Então, Elas por Elas em Movimento, ele nasceu dessa dor, né? Eu já estava empreendendo, me sentindo muito sozinha como empreendedora, né? Na área de cabelo. E sentindo a necessidade de estar com outras mulheres, ouvir outras mulheres, apoiar outras mulheres e receber também essa energia de apoio, de troca de experiências. E foi a partir dessa dor que nasceu Elas por Elas em Movimento. Nossa, uma história linda, né? Porque uma história de superação, né, Dé? Sim, sim. Uma história de superação. A gente sabe que ao longo da nossa vida, né, todo mundo tem uma vida, eu costumo dizer que todo mundo tem uma história interessante, tem uma vida interessante. Desde que tenha alguém que queira ouvir a história dessa vida, essa história é interessante. E a vida ela é realmente uma montanha-russa, né, de altos e baixos. O que a gente tem que entender e aprender é que tudo passa. E a gente tem que se imbuir de quê? De coragem para poder passar pelos reveses, né? Sim. E isso é superação. Sim, então, eu imagino. O que despertou em você, então, reunir essas mulheres aí para fazer a comunidade, né? Para vocês não se sentirem sozinhas, como você acabou de dizer, foi essa questão mesmo de você descobrir que se você se sabotava, outras poderiam estar fazendo o mesmo, exatamente, né? Exatamente. Eu vim da formação de pedagogia, né? Eu trabalhei durante 17 anos na área da educação. Então, na minha cabeça, antes de eu chegar em Belo Horizonte, eu só sabia trabalhar na área da educação. Eu só sabia dar aulas. E quando eu cheguei aqui, eu entendi que eu ia ter que aprender novas habilidades. Eu ia ter que descobrir em mim novas habilidades. E foi quando eu comecei a empreender. Comecei fazendo brigadeiro para vender nos sinais, lá do centro de Belo Horizonte. Sim. Eu estava desempregada, comecei fazendo sanduíche natural. E ali o empreendedorismo entrou na minha vida, mas de uma forma muito tímida ainda, né? Sim. Eu nem entendi o que era isso. E quando eu comecei a trabalhar com cabelo, eu me vi nesse emaranhado de problemas que é o empreendedorismo. Porque não vamos romantizar, não, né, Drica? Não. Empreender... 24, 40... Nossa! Assim, empreender, gente, não é romântico. É gostoso em alguns momentos, mas muito doloroso em outros. Então, foi exatamente nessas nuances dolorosas do empreendedorismo que a gente se vê na hora de pagar as contas, os fornecedores, a conta que não fecha, o preço, né, mal dado para o cliente. Aí a gente se sente muito só. E é exatamente nesse momento que eu comecei a pensar que
seria interessante ter um grupo de mulheres, eu nem gosto de chamar de grupo, tá? Sim. O Elas por Elas em Movimento, eu não gosto de chamar de grupo, porque na minha perspectiva, grupo é algo muito fechado. Sim. Inflexível. E eu sou uma pessoa muito flexível. Eu gosto da liberdade de ir e vir. Então, eu prefiro chamar o Elas por Elas de movimento. Sim. Por isso, Elas por Elas em movimento, né? Movimento. Porque essas mulheres podem ir e vir quando fizer sentido para elas, né? Sim, eu já tô olhando o chat aqui, ideia, já tem pessoal já comentando, e eu já quero deixar para vocês aí que estão ao vivo com a gente, se você já empreendeu ou está empreendendo, já teve essa sensação que a Déia acabou de explicar, já sentiu-se aí se sabotando com essa síndrome de impostora? Coloca aqui no chat pra gente se você já passou por isso. Olha, eu tento fazer algo, mas eu acho que eu não mereço, eu acho que não me pertence, eu acho que eu não consigo, não sou capaz. Escreve aí pra gente, manda sua pergunta que a gente vai conversar com você. Nayara Medeiros mandou aqui, a melhor terapeuta, ela é maravilhosa. Obrigada, Nay. A Nayara mandou uma boa noite pra gente, muito obrigada, Nayara. O Rian Lopes mandou, ai papai, minha amiga é chique demais, muito obrigada, Rian. O Rian é um querido, maravilhoso. O pessoal, Toicismo, eu conheço o pessoal do canal Toicismo, muito obrigada, amo você, muito obrigada. Miriam Nunes, boa noite, mulher poderosa, maravilhosa e dinâmica, viu? A Miriam Nunes, ela falou que já passou por isso. Ela escreveu aqui nos comentários que já passou por isso. E eu imagino que tantas mulheres, né, têm esse sentimento, né, Déia? Quem de nós, né, nunca passou por essa situação da síndrome, né, sem nem saber o nome, né, sem nem saber que é a síndrome da impostora. Sim. Porque a mulher, na verdade, quando a gente... Porque a síndrome da impostora, vamos deixar claro aqui, tá? Que ela não acomete somente as mulheres empreendedoras. Ela acomete seres humanos. Claro. Mas aí a gente está falando do empreendedorismo feminino, que o empreendedorismo feminino ele acontece por uma questão de necessidade, né? Por exemplo, eu me tornei empreendedora, inicialmente não era porque era o meu propósito de vida. Eu me formei professora, né? Minha avó me formou professora, porque o sonho da minha avó era me formar realmente professora. Eu me formei professora, pedagoga. Então, o meu propósito era trabalhar com a educação. Sim. A educação convencional, né? E quando eu me tornei empreendedora, foi exatamente por questões de necessidade, para sobreviver. Claro. E milhares de mulheres, eu acredito que pelo menos 85% das mulheres que empreendem é exatamente pelo mesmo motivo. E aí, quando a gente começa a empreender para sobreviver, eu acredito que quase que impossível que essa impostora não suba aqui nos ombros e fale, agora eu vou tomar conta, né? Sim. Porque ela quer fazer, mas eu não vou permitir, né? Essa vozinha que vem lá de dentro tentando nos sabotar, tentando nos paralisar. Então, sim, é muito comum. E as palavras têm tanto poder. Olha pra você ver, eu tava conversando com meu marido outro dia, conversando com as primas e uma tia dele, ela tinha muita mania, não é mania, é uma frase que se usa muito lá na Colômbia, que eles falam, não sou capaz. Quando eles vão falar assim, nossa, eu não consigo, eles falam, não sou capaz. E eu não gostava de escutar isso de jeito nenhum, que eu sempre falava assim, você é capaz, sim, senhora. E aí depois eu fui descobrir que é uma frase lá que é tipo assim, é algo de praxe mesmo, que todo mundo... você vai comer algo quente, vai comer uma sopa muito quente. Aí fala, ai, não sou capaz. Então eles usam essa frase o dia inteiro. Eu falo assim, Deus me livre, gente. Não quero essa frase aqui dentro de casa. Que nós somos capazes de tudo, né? Nós somos capazes de tudo, exatamente. Ô, Déia, vamos lá. Esse cabelo cacheado. Esse cabelo cor de ouro. Olha que a Gustavo Lima chegou. Olha, esse cabelo cacheado chamou a atenção, né? E ele se tornou sua marca, não se tornou, Déia? Sim, se tornou minha marca. Sim. É muito interessante, porque assim, meu cabelo cacheado, pra mim, nunca foi problema. Desde sempre. Eu sempre tive o cabelo cacheado, mas eu não gostava do volume.
como a maioria das é o mais cacheadas, bonito. Uhum. né? E durante muito tempo, antes de eu entrar na transição capilar, eu usei meu cabelo escovado. Mas por quê? Por não gostar do volume. E tinha as questões também de padrão, né? Não vamos aqui... Sim, nós vamos falar aqui, ó. Né? Nós vamos entrar nesse quesito agora. Olha pra você, em algum momento da sua vida, você sentiu pressão pra mudar essa aparência, pra se encaixar em padrões? Com certeza. Com certeza. Isso acontece eu acredito que com a maioria das mulheres crespas e cacheadas. Eu só me descobri crespa aos 40 anos de idade. Olha. Parece contraditório, né? Porque eu falei que eu nunca tive problema com os meus cabelos cacheados, mas aí eu tô falando que eu só me descobri crespa aos 40 anos de idade. Porque justamente em função desses padrões, eu fui criada por uma avó de cabelo liso, que não sabia lidar com o cabelo crespo da neta. E aí foi minha avó que começou esse processo de alisar o meu cabelo. E tinha a questão do padrão mesmo, né? Essa questão de você... Quem tem um cabelo liso, a menina que tem um cabelo liso é a mais bonita. Na minha época era assim. Isso que eu ia falar, quando a gente é criança, a gente tem uma mania de querer ficar puxando o cabelo, alisando ele, né? Isso. O meu cabelo era muito cacheadão e sempre foi volumoso. Eu lembro que eu enfiava a cabeça na torneira da escola, molhando o cabelo no banheiro, assim, ó. E ia com aquele trem pingando nas costas, pra igual poder uma besta quadrada. Pra tirar o volume. Sim, pra tirar o volume. Isso. Olha que palhaçada. Mas isso eu lembro, eu tinha meus 11, 12, 13, eu fazia isso. Depois que a gente entende realmente o que é belo ou não, que a gente vai vendo, gente, é bonito, né? Esse balanço, esses cachos, esse volume. Mas isso é muito novo, né? Essa concepção da beleza dos cabelos crespos e cacheados é uma concepção muito nova, né? Muito recente. Em relação, porque, quando veio a progressiva, por exemplo, o bonito era que todo mundo tivesse esse cabelo com progressiva. Ficasse lambida. E foi assim, a saída, né? Para todas as mulheres crespas e cacheadas. Então, até os 40 anos, porque eu passei por uma transição capilar que durou quase 5 anos. Mas até eu iniciar o processo de transição capilar, eu relaxava o meu cabelo e mantinha esse cabelo escovado. Por quê? Por que relaxar? Porque quando eu não pudesse escovar, ele não tinha o volume. Depois que eu passei pela transição capilar, foi que eu descobri que, na verdade, o meu cabelo não era cacheado. É crespo. E aí eu descobri o volume desse cabelo e, de fato, ele se tornou meu branding. Claro. Tornou a minha marca, né? Claro. Eu imagino que você tenha clientes, por causa da sua aparência, a cliente se sente confortável em tratar os cabelos, os cachos com você, né? Sim. Porque tá tão bonita. Olha só. Esse processo, né, de assumir os cachos, então, eu ia até te perguntar, você já acabou de responder, foi mais ou menos aos 40. E demora, né, Déia, você falando que levou uns 5 anos para sair aquela química toda, tipo dos alisantes, as progressivas. Isso. Sim. A transição capilar, ela é um processo demorado e árduo, né? Eu costumo dizer, quando a cliente senta na minha cadeira, fala, eu quero entrar em transição capilar, a primeira coisa que eu falo para ela, primeiro, faça a transição no mental. Primeiro vai trabalhar a sua mente, porque você vai precisar aprender a ver uma outra pessoa no espelho. Se você não conseguir visualizar essa outra pessoa no espelho, a sua transição capilar, ela vai ser jogada pro ralo. Mas existem outros caminhos, né? Quem quer passar a transição em si, que foi a que eu escolhi, o processo que eu escolhi, demorou 5 anos. Para cada pessoa vai demorar um tempo, né? Porque eu esperei o cabelo crescer todo, fui tirando pontinhas. Mas para quem quer mais rápido, faz igual minha filha. Minha filha me ligou e falou assim, mãe, eu quero cortar meu cabelo. Que ela já queria sair da química. Se tiver coragem de cortar, acho que é mais fácil. Eu quero cortar meu cabelo curtinho. E ela já estava... Ela mora em Mariana, Ioná. E ela já estava em Mariana. E eu falei, vou mandar umas fotos para você. Mandei umas fotos, cabelo baixinho. Aí ela, não, eu quero mais curto que isso. Daqui a 2 horas eu te mando foto. Aí me mandou uma foto, passou a máquina 3. Foi rapidinho. Viu? Sofreu só na hora. Mas são poucas, né, mulheres? Eu quero saber se tem alguma mulher aí no chat que já passou por transição capilar ou se pensou em passar por essa transição, não teve coragem.
Conta pra gente aí, alguém manda aí uma mensagem pra nós. Olha, tem aqui a Flávia, falou que você é um exemplo de luta e superação, tá? Beijos, Flavinha, minha cliente. Linda. Amiga. Olha, muitas mulheres ainda enfrentam essa insegurança, né, Déia, relacionada à imagem. Eu vejo, assim, que na sua visão, qual que é a relação da autoestima e o sucesso profissional? Nossa. A pergunta seria, você acredita que quando uma mulher se aceita, ela também passa a ocupar esses espaços, assim, com mais confiança? Quando ela está se sentindo com a autoestima elevada? Com certeza. Porque no meu ponto de vista, a autoestima tem tudo a ver com autoconhecimento. A minha autoestima ela está completamente ligada ao conhecimento que eu tenho de mim mesma, a como eu me relaciono comigo. Então, se eu consigo desenvolver uma autoestima, se eu consigo entender e aceitar quem eu sou, aí o processo ele é mais tranquilo e vai se linkando, né? É a autoestima, a aceitação, e se você se aceita, não tem como você não ter segurança para chegar onde você quer. Então, eu penso que o sucesso profissional, ele está atrelado a como você consegue lidar consigo mesma e ao posicionamento que você tem no mundo. Sim. Se você não consegue se aceitar, se você anda de cabeça baixa, infelizmente, você não vai conseguir ter o posicionamento devido para poder alcançar esse sucesso. Você pode até alcançar o sucesso, mas eu não acredito que seja pleno, sabe? Sim, uma pessoa que, se ela não tem uma confiança nela mesma, dificilmente ela vai conseguir, né, alcançar aí, sim, né, êxito nas performances, sim, profissionais, sim, né? Sim, é autoconfiança, é aquilo que eu falei. Eu fiquei durante 15 anos da minha vida performando sem acreditar muito no meu potencial. E olha que eu sempre soube que eu sou uma mulher multipotencial e cheia de habilidades. Eu falei aqui no início, eu sou leonina, né? Então, sim, quem me conhece desde muito tempo, quem conviveu comigo lá em Bom Jesus da Lapa, que me conheceu, sabe, né? A potência que eu sou, modéstia à parte, a Nayara vai falar assim, olá. Tem que ser assim mesmo, né? Modéstia isso. Não, tem que ser Mas assim mesmo. Chegou um momento, quando chegou aquele momento que eu deixei de desacreditar em mim, podia chegar a oportunidade que fosse, que eu não ia conseguir abraçar aquela oportunidade como deveria ser, porque eu não estava voltada para minha autoconfiança. Então, no meu ponto de vista, a autoconfiança é tudo e ela tem tudo a ver com o desenvolvimento dessa autoestima. Nossa, Déia, eu tô vendo que hoje nós vamos falar, nossa, tá bem bacana esse papo nosso. Eu vou dar uma pausa no nosso papo só para eu agradecer aos apoiadores aqui. Tem apoiadora nova na casa e eu já vou até procurar ela aqui no Instagram, que eu quero que vocês possam conhecer o trabalho dela, que é a Verônica Ventura. A Verônica Ventura, ela trabalha com marketing digital, né? E ela... Vou abrir o Instagram aqui para falar certinho. O Instagram é veronicaventura.mkt, de marketing, né? Ela é estrategista de conteúdo para estética e saúde. Então, tipo assim, você quer dar um start aí nas redes sociais, ou tá aí com a sua rede social meio borocochô, a Verônica Ventura, ela faz uma consultoria com você, ela cuida da comunicação, tá? Enquanto você vai resolver aí com seus clientes, vai ganhar o dinheiro, a Verônica está ali por trás, cuidando do seu branding, cuidando aí do marketing da sua empresa. Ela faz vídeos, né? Ela é videomaker, tira fotos, eu acho que fotógrafa também. Vou até confirmar com ela depois, tá? E é uma querida, tá passando a logomarca dela aqui na nossa TV, Verônica Ventura Social Media. Então, se você quer dar um start, eu super indico, porque eu conheço o trabalho dela, tá? Ela tá fazendo alguns trabalhos para nós aqui no podcast.
E em breve vai ter vários cortes novos aí que a Verônica tá fazendo pra gente. Eu quero também agradecer a Nutri Marina Tinoco, que é também uma nova apoiadora. Só mulheres maravilhosas aqui, ideia. Só potência. Sim. A Nutri Marina Tinoco teve aqui no podcast e ela deu uma aula aqui sobre emagrecimento com saúde, né? Com saudável, da forma correta, para quem quer usar as canetas emagrecedoras. Foi um podcast novo até, de semana passada. Quem quiser também, depois dessa live aqui, já entra lá e assiste o episódio da nutricionista aí, Marina Tinoco. As redes sociais Marina Tinoco, tem lá o link para você falar com ela, para você marcar uma consultoria com ela, que ela é maravilhosa, vai te indicar o melhor processo aí para você tá fazendo esse uso das canetas emagrecedoras, para você ter uma dieta saudável. Ela tem alguns programas de emagrecimento, ela é muito profissional, uma mulher cheia de especialidades, ela tá se especializando em várias áreas, sabe? E a nossa maravilhosa parceira, que é uma contadora muito... Nossa, eita, a mulher tá sempre fazendo vídeo, tá sempre colocando novidades lá no Instagram dela, a Edilane, da Exatas Soluções em Contabilidade. Você, mulher que tá aí nessa jornada do empreendedorismo, você pode entrar em contato com a Edilane, da Exatas Soluções em Contabilidade. A gente segue ela, que tá passando também aqui o Instagram deles. Você não tem ideia, a Edilane esteve aqui, conversou como que funciona para as pequenas empresárias, para as empresárias que estão na jornada aí, para o pessoal que quer trabalhar só com MEI, essa nova questão agora da reforma tributária. Então, procura... Pessoal da Exatas, não deixe de procurar. A gente tem a Uni Internet, que vocês já sabem, a melhor aí do Barreiro e região. E não poderia deixar de falar, Renovar Odontologia. Parece que teve hoje o podcast deles, não foi hoje, no Jornal Milionários? Não. Esse doutor e a doutora Sinara teve sim, como antes, ou vai estar no Resenha, eu acho. É no Resenha. Né? Porque hoje foi o Golden Grill. Ah, verdade. Eles vão estar no Resenha. E eu quero agradecer a Ouro Branco Folheados, nossa queridinha. E ela mandou aqui um mimo para você. Um mimo para você, Ouro Branco Folheados. Fica lá na Avenida Sinfrônio Brochado, que é no Barreiro de Baixo, número 303. A loja é enorme para quem quer empreender, para a mulherada que quer fazer renda extra. Se comprar acima de 20 peças, compra no preço de atacado. O Instagram é esse mesmo, Ouro Branco Folheados. Só entrar lá, tem um link, você já conversa com as meninas, a Márcia te dá um atendimento excelente lá. E nós também participamos aí com uma apoiadora, que ela deixou esse livro, eu não sei o nome desse livro, é um livro para mulheres, ela deixou para mim, dar para alguma convidada, e eu entrego para você. Quero que depois você leia e me fala aí sobre o que é. Sim. E espero que você goste. Esse aí foi a Lu Essence que mandou. Gente, eu agradeço a todos os apoiadores, vocês fazem, né, o sucesso aqui do nosso episódio a cada semana, né? Sem vocês, a gente... com vocês é mais fácil. Eu agradeço a todas que estão nos apoiando cada vez mais. Meu muito obrigada. Vamos lá, mulher cacheada. Gente, a mulherada, assim... avançando pra cima, se movimentando. Sim. Nossa, assim, é fantástico ver esse movimento todo, tá? E eu tô amando, porque elas vêm aqui no Deu Bom Podcast e conta como foi a jornada. E sempre a pergunta final que eu faço aqui para elas é a mesma pergunta. Todas, até hoje, eu não vi nenhuma falar ao contrário. Vou deixar essa pergunta para você também no final e eu quero ver o que você vai responder pra gente. Tá bom. Vamos lá. Você que é terapeuta capilar e convive aí diariamente com as mulheres, Deia, me conta uma coisa. Elas chegam fragilizadas, chegam com alguma história
ligadas ao cabelo, já aconteceu de chegar alguma cliente com alguma história, assim, que trouxe esse pensamento, assim, que você viu que por ser crespa, cacheada, como você pode contar isso pra gente? Menina, é corriqueiro, né? Uhum. Eu costumo dizer que eu dou aula para formação de auxiliares de cabeleireiro também, e tem um módulo que eu trabalho cabelos crespos e cacheados. Qual foi a história mais marcante? Vou contar. E eu costumo dizer que quando a mulher decide cuidar desse cabelo natural, ela vem cheia de dores, né? Mas por incrível que pareça, as histórias mais marcantes para mim não foram de mulheres adultas, apesar de eu receber diariamente mulheres adultas cheias de dores com esse cabelo crespo, com esse cabelo cacheado. Apesar disso, 2 histórias me marcaram que foram de crianças. Você acredita? Que gracinha. A primeira foi uma criança que, na época, eu não trabalhava ainda com cabelos crespos e cacheados. Eu ainda estava começando a pensar na possibilidade. E a referência dessa criança era a mãe dela, que alisava o cabelo e ela queria ter o cabelo liso, porque na cabeça dela, o cabelo da mãe dela era liso. Ah, meu Deus. E aí a mãe dela chega, ela tinha uns 5 anos de idade, a mãe dela chega me pedindo para alisar o cabelo dessa criança. E eu falei, não, eu não aliso. E a mãe chegou em casa e a própria mãe alisou e no dia seguinte voltou pro salão com o couro cabeludo todo queimado. Imagino. E ali a gente passou por um processo muito doloroso com essa criança, porque a gente teve que cortar o cabelo muito baixinho. Então chorava ela, chorava a mãe, eu chorava, todo mundo dentro do salão. E aquele momento para mim foi muito importante, porque Meu ali eu Deus. entendi que eu tinha uma missão com essas crianças e essas mulheres crespas. Ok, pula para 2023, mais ou menos. Onde entra uma criança de uns 10 anos de idade, a mãe querendo que eu alisasse o cabelo da criança e a criança chorando porque a criança queria o cabelo black. E por que a criança já tinha essa potência, essa personalidade? Mas a mãe queria alisar por quê? Porque para a mãe seria mais fácil cuidar desse cabelo. E ali eu ouvi a criança, ouvi a mãe. Eu não faço alisamento em cabelo de criança, independente da criança querer ou não, eu não faço. E aí eu conversei com a mãe e falei, posso tratar o cabelo dela? E fui ensinando para a mãe como cuidar desse cabelo, como desembaraçar esse cabelo no dia a dia. E essas histórias me marcaram porque foi a partir delas que eu escrevi um livro digital chamado Imersão Ancestral, desenvolvendo a autoestima da sua criança a partir do cabelo. É um livro voltado especificamente para responsáveis de crianças com cabelos crespos. Ensinando a esses pais, esses responsáveis, como cuidar desse cabelo. Te impactou, então, essas experiências? Porque, no meu ponto de vista, todas nós que sofremos dores por causa do nosso cabelo, a gente vem de uma história de ser chamada de cabelo ruim dentro de casa. Pela própria família, pela mãe, pelo pai, pelas avós. E isso foi que me motivou a escrever o livro, justamente para poder trabalhar essa ancestralidade dos pais, para a partir daí desenvolver a autoestima das crianças. Então, assim, eu lido com várias histórias todos os dias, né? De não aceitação do cabelo, de redescoberta, né? Eu tenho clientes que... eu queria ter meu cabelo que já passou pela transição, mas que continua parada naquela questão de eu não quero volume, porque se eu não tiver volume eu vou estar arrumadinha. Mas ao mesmo tempo tem um desejo latente de ter esse cabelo volumoso, porque não tem coragem de mexer no cabelo. Seja trabalhoso, né, Dé? Isso, exatamente. Então... a gente lida com essas histórias o tempo todo. Mas essas 2 histórias me marcaram. E foi realmente emocionante. Eu imagino que se eu tivesse lá no momento, também teria chorado. Isso. Gente, eu acho tudo. Eu tive uma funcionária, Déia, o seu tá pequeno perto dela. Ela se chama Deliane. Tá lá em Portugal, Deliane.
Deliane, o dela, ela não passa nessa porta sem o cabelo fazer assim, vá. Cabelo gente, mas pensa que mulher. Eu falo, minha filha, esse cabelo. Falo com ela sempre. E é muito bonito mesmo. A gente olha assim e fala, nossa, deve dar um trabalho, mas deve ser tão gostoso, né? Aquele cabelão. Ah, não dá, não. Dá trabalho, não. Tem que saber cuidar, né? Não dá trabalho. Existe um mito de que o cabelo cacheado dá mais trabalho do que o cabelo liso. Eu falo assim, que o meu cabelo, quando eu alisava, ele me dava muito mais trabalho. Porque eu não saía se eu não escovasse. Se eu levantasse e o cabelo tivesse um cacho fora do lugar, eu passava chapinha. A questão é que a gente precisa entender as características do nosso cabelo e aceitar essas características. Sim. E a grande questão é que quando veio o boom do cabelo natural, veio o boom do Instagram. E esse cabelo instagramável. Então, todo mundo quer esse cabelo hiperdefinido, porque lá no Instagram a gente está vendo a foto do cabelo hiper... E nós somos seres humanos reais. A gente vai levantar com frizz. A vida no Instagram é outra, né? Outra história. A gente vai levantar, o cabelo vai estar com frizz, eu só preciso aprender a lidar com esse frizz e aceitar as características desse cabelo. Não dá trabalho nenhum. Sim, daí você quer falar pra gente das suas redes sociais, dos seus contatos, seja ele em qual parte assim, profissional que você gostaria de deixar aqui, né? E também convidar as mulheres também para este movimento, né? Isso. Você pode ficar à vontade para você falar das suas redes sociais. Então tá. Eu quero falar primeiro do Elas por Elas em Movimento, que hoje é a menina dos meus olhos. Nós temos um grupo no Instagram. Então, as mulheres todas que foram citadas aqui, inclusive as empreendedoras que foram e empresárias, se quiserem participar do nosso movimento, serão todas muito bem-vindas, inclusive você, tá, Drica? Sim. A gente tem o link do nosso grupo de WhatsApp lá no nosso Instagram, @Elas por Elas em Movimento, tá? Então, são todas muito bem-vindas. O Elas por Elas em Movimento, a gente está fazendo um monte de movimentos. Então, eu quero aproveitar e convidá-las para um evento que nós estamos aí em coprodução com a Vera Rodrigues, que vai acontecer quarta-feira agora, dia 10, somente para mulheres. É o Toque Conecta. A Vera é uma consultora de bem-estar íntimo e o Elas por Elas em Movimento vai trabalhando justamente nos bastidores desse movimento. Legal. Tá? Quarta-feira. Sou terapeuta capilar, essa aqui é a minha rede social da terapia capilar, do cabelo, né? Hoje eu tenho um espaço de atendimento muito intimista no meu lar, na minha casa. Me sigam, porque ali a gente tem dicas de cuidados com cabelos, não somente com cabelos crespos e cacheados, tá? Porque eu trabalho com todos os tipos de cabelo. Trabalho com patologias do couro cabeludo, né? Como tricologista não médica, então eu faço um trabalho com produtos naturais, mais orgânicos. Não trabalho com injetáveis, não. Entendi. Mas a gente trabalha ali no processo terapêutico para ajudar a minimizar algumas patologias. Bem interessante, ideia. Arrasou. Pessoal, então olha aí, Andréa Barbosa .terapia capilar. Este é o Instagram dela, se você quiser ir marcar um horário com ela pros cabelos, pros cachos. Se quiser participar do evento de quarta-feira, ou se quiser conhecer essa rede de movimento que ela tem, que é esse clube de network feminino, é o Elas por Elas em Movimento, tá? Isso. O chat tá aqui, ó. Núbia Pereira, você está linda, professora. Obrigada, Núbia. Beijo. Vera Rodrigues mandou um boa noite a todas. Muito obrigada. Boa noite para você também, boa noite, Vera. Eu quero saber o seguinte. O Elas por Elas em Movimento. Vamos falar agora desse grupo de network que a Deia acabou de citar aí, que é a Menina dos Olhos dela. É um projeto que ela tem investido energia neste projeto e o empreendedorismo feminino tem crescido e vários grupos de network têm se formado aqui em BH, Contagem, a Grande BH, mas cada um tem um toque especial. Como que eu vou dizer? Eu falo porque eu recebo vários de vocês aqui e cada grupo, cada clube, cada movimento que teve aqui, eu percebi, né, diferente
tem uma coisa diferente. Uma perspectiva diferente, sim, né? Sim. Então, se você se conectou com Dea, né, você pode estar aí conhecendo, vai ter um evento depois de amanhã, para você conhecer o Elas por Elas em Movimento, tá? Isso. Olha, vamos lá. O Elas por Elas em Movimento tem conectado aí as mulheres e gerado oportunidade, né, para fortalecer negócio, essa questão toda aí do network, né? A gente sabe como funciona. Para aquela mulher que empreende sozinha, que tem medo de aparecer, que não entende o valor do network, tem mulher que acha que network não funciona. Algumas, né, tem esse mito aí, só vou lá trocar cartão, não vou nem perder tempo. Qual conselho você daria? Porque nenhuma mulher deveria caminhar, né, sozinha por aí nesta estrada da vida do empreendedorismo. Isso. Qual conselho você daria para estas mulheres? Aí o conselho que eu dou é que você saia da sua bolha mesmo. Infelizmente, a gente precisa realmente entender que para o nosso negócio funcionar de fato, a gente precisa lidar com gente, se relacionar. E nós temos, assim, a cultura de pensar no network como uma capacitação. Eu vou sair, vou fazer um congresso, no meu caso, né? Estou dando um exemplo do meu caso. Vou fazer um congresso sobre tricologia, vou fazer um congresso sobre terapia capilar, sobre cabelo. Isso é minha obrigação. Porque lá no congresso, eu estou conhecendo pessoas da minha área. Não são pessoas que vão comprar de mim. Sim. Não são meus potenciais clientes. O network de verdade é quando eu me permito me relacionar com pessoas de outras áreas. Sim. É por isso que eu falo que é sair da bolha. Sim. Porque se eu estou num evento promovido por você com outros comunicadores... Outros nichos, são os meus potenciais clientes, né? E para além de captar novos clientes dentro dos eventos de network, tem a questão de você também ouvir outras histórias, crescer com essas histórias e quando você volta para casa, quando você volta para o seu negócio, as histórias todas que você ouviu acabam enriquecendo o seu conhecimento para lidar com o seu negócio, com as dificuldades que você está tendo no negócio. Então, o meu conselho, mulheres, saiam da bolha de vocês. Realmente valorizem o network, porque negócio nenhum cresce quando a gente está sozinha, lá no quarto, chorando porque não faturou o suficiente para pagar a conta. Mas o network é uma pílula mágica? Não, ele não é pílula mágica. Mas ele abre a nossa visão, ele expande a nossa consciência de negócio, né? E a gente começa a ver caminhos que até então a gente não conseguiu enxergar. Então, essa é o conselho que eu tenho dado para as meninas do Elas por Elas em Movimento. Façam um movimento, saiam de trás do balcão, faça sua venda, mas saia de trás do balcão, vai conhecer outras pessoas. A gente fala de mulheres, mas vai conhecer outras pessoas, outros negócios. E existem, sim, os eventos que é só para trocar cartão, mas existem eventos que não é só para trocar cartão, é para trocar experiência. O Elas por Elas em Movimento, por exemplo, ele tem essas duas vertentes. A gente trabalha com o autodesenvolvimento, ou com o desenvolvimento pessoal, e a gente trabalha na vertente educadora. A gente traz também essa coisa do educativo, porque, na verdade, no fundo, a gente começa a empreender sem conhecer o processo. A gente não tem o conhecimento, a inteligência financeira, a gente não tem desenvolvido muitas vezes a inteligência emocional para lidar com as dificuldades. Então, quando eu começo a sair, eu começo a desenvolver essas habilidades para que o meu negócio tenha mais sucesso. Sim, você colocou belíssimo assim a sua colocação, porque eu vejo também o network feminino como um escape também para aquela mulher que está trabalhando com a internet em casa. Gente, é muito desgastante. Você que não quer voltar para o CLT, aquele papo nosso daquele dia, né? Que a gente se encontrou. Eu e Déia conversando, a gente estava conversando sobre voltar ou não, se tem coragem ou não, se é vergonha ou não, se é bonito ou feio. Mas tem mulheres que estão assim,
já morreu todas as expectativas de tentar algo dentro de casa, mas não quer voltar para o CLT, então se movimente, procure se conectar com outras mulheres. Porque se você continuar dentro de casa, tentando, quebrando a banca aí para poder rodar seu negócio na internet, seu marketing digital aí não tá dando certo, minha irmã, tem que se conectar, tem que sair, tem que participar de eventos. Exatamente. Tá? E outra, é gostoso demais você tá ali, é outra vibe, é uma energia diferente. Talvez você tá há dias trabalhando num projeto aí dentro de casa, ou para aquelas que trabalham fora também, tá sempre no mesmo meio, né, com os mesmos tipo de pessoa. De repente você vai nesses eventos de network, é uma vibe diferente, você conhece outras pessoas, você pode indicar, ser indicada, é muito bom. É como você falou, é uma válvula de escape, né? Sim. E assim, a gente tem que entender que eu não preciso estar em todos os eventos de network. Eu queria estar em todos. Eu gostaria de estar em todos também. Mas eu falo que para quem inicia, você não precisa estar em todos. Esteja naqueles que fazem sentido para você, mas esteja. Às vezes a Se gente movimente, sai de casa. Às vezes a gente está dias em casa sem arrumar um cabelo, sem pôr uma roupa nova, sem colocar um salto. Aí tem... porque não vou sair, não tô saindo, ninguém me convida para uma festa, mas... Comece a se conectar, comece a fazer network, vá participando desses eventos, você se arruma, né? Se olha no espelho, se ame. Isso, eu conheci algumas mulheres no Elas. Ai, gente, tem sido assim muito gratificante. Tem um ano de Elas por Elas em Movimento, um pouquinho mais de um ano. E eu tenho conhecido mulheres que falam assim: eu não tenho amiga, eu não tenho uma melhor amiga, eu não tenho uma amiga para compartilhar as minhas histórias, né, as minhas vitórias. É lá no evento de network que você de repente vai conhecer essa amiga. Sim. Porque em casa a gente realmente não vai fazer, né? Ninguém vai bater na sua porta e falar assim: aqui, ó, tô batendo que eu quero ser sua amiga. Não. Só agarrada no celular. Não adianta. Então, o conselho é esse: só vai. Se arrume, vista a sua melhor roupa e vai. Só isso. Já aproveite, quarta-feira tem este evento. Como é o nome do evento, o tema? O Toque que Conecta. Despertando a intimidade para o Dia dos Namorados. Gente, vai ser babado. Babado, tá? Esse de quarta-feira vai ser babadeira. Sim, nós temos vários outros. A gente vai ter, dia 3 de julho, nós vamos ter uma masterclass com a Paola Catrina, que é contadora especialista em MEI. E em julho, as meninas aí, e em julho nós vamos ter um workshop de inteligência emocional com a Miriam Nunes. Aqui, ó, o Toque que Conecta. Essa mulher é fina. O Toque que Conecta, despertando a intimidade no Dia dos Namorados. O sapeca iaiá. Minha filha, vai no evento, pega os insights lá, que Déia estará lá para te receber. Entre no Instagram, já tem um link para você combinar aí como é a questão, né, do ingresso. Para poder comprar o ingresso, o passaporte. Sim. Você tira o seu passaporte e pode levar uma convidada. A melhor amiga, a best. Porque tem gente que não gosta de andar sozinha, né? Sim, verdade. Tem mulher que não gosta de andar sozinha. Então, eu e a Vera combinamos, ó. A mulher vai comprar um convite e ela pode levar a best dela como convidada. Olha, e Vera colocou aqui, ó, faço parte, né, do movimento, super indico Elas por Elas em Movimento. Marise Ornelas, Andreazinha, você é fantástica. Minha esposa. Que linda. Núbia Pereira, estou aprendendo muito com ela, você é demais, prof. Gente, fico feliz demais de vocês estarem interagindo, porque realmente o bate-papo aqui foi uma delícia conversar com esta maravilhosa cacheada. Delícia. Ela que tem, né, uma sabedoria, uma alma leve, né, Déia? Gostei muito de estar falando com você. Obrigada, Drica. Olha só, antes da gente finalizar, eu sempre converso aqui, as minhas convidadas já estão até acostumadas, a gente sempre fala sobre a causa animal, eu mostro que os animais que estão para adoção na semana, né? E hoje a gente não vai mostrar fotos, mas eu queria falar para vocês
Já teve algumas pessoas que me procurou lá no direct sobre como que é esses grupos aí da causa animal. Vou explicar. Hoje eu quis mais conversar mesmo. Hoje não vamos colocar fotos dos bichinhos, porque lá no grupo tem muitas fotos por dia. Muitas fotos de animais precisando de uma atenção, tá? Para ser tanto lar temporário, se você tem um lar temporário até aquele animal ser adotado, ou se você quer adotar cachorro, gato. E tem ajuda também para as protetoras. Elas pedem muito ajuda, gente, para comprar medicamento, tá? Para carrapatos, medicamento para eles que né, esporitricose, algumas coisinhas que acontecem ali, alguns dão umas feridinhas, e tem que estar sempre comprando vários medicamentos que não precisa de estar levando no veterinário. Tem as protetoras, elas são muito, assim, preparadas. Eu falo sempre aqui da Cíntia. Tô tentando trazer a Cíntia aqui, mas, mulher difícil, meu Deus do céu. Vou até mandar esse corte para ela. Cíntia é, assim, Pra mim, ela faz doutorado em proteção animal. Não tem lógica nesta mulher. E ela só pega os cachorros todo arregaçado na rua. Gente, é cada vídeo que eu não posso passar aqui, que eu acho que o YouTube derruba. Se vocês verem a situação dos animais que ela recolhe e leva para casa dela. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu vou lá, já fui na casa da Cíntia mais de 1, 2 vezes. Na casa dela. Quando você passa na rua, tem tipo um gatinho assim, com telas. Aquele tanto de gato. A Cíntia toma conta de vários animais. E aí, você acha o quê? Que ela tira o dinheiro do salário dela, do emprego dela que ela tem para ajudar esses animais? Ela sobrevive com ajudas, né? Então, eu peço a vocês que estão sempre aí comigo nesta jornada. Vocês sabem, a gente está sempre aqui chamando no finalzinho do podcast, o Deu Bom Podcast. Eu falei que este finalzinho de programa sempre seria para isso, para a gente despertar em vocês a vontade de ajudar a causa animal, tá? Se vocês quiserem saber mais, me procurem no meu Instagram. Tem como colocar aí, Alice? O meu Instagram, gente, é Dricas Medina. É só você entrar. Tem um link lá que você conversa diretamente comigo pelo WhatsApp. E eu tenho vários grupos, tá? De proteção animal. Então, você entrando no meu Instagram e conversando comigo, se quiser participar diretamente dos grupos para você ver e sentir como que é exatamente lá dentro, né? Às vezes muita gente não tem medo, não sabe para onde está indo o dinheiro, ou tem medo de participar de alguma vaquinha, de mandar um pix para alguma chave desconhecida. Mas lá dentro dos grupos, as clínicas aqui da região, vocês podem clicar nesse link, tá vendo, ó, e cai lá no meu WhatsApp. As clínicas da região, elas mandam todos os laudos, as receitas com preço e tudo que foi feito, os procedimentos. Então, é tudo assim. Transparência, né? Transparência total. Então, se você tem um desejo do seu coração de estar se conectando espiritualmente para você precisa fazer algo aqui nesta terra. Faz algo pelo próximo. Não estou fazendo pelo próximo, Drica. Eu não tenho como sair, eu não tenho como participar de alguma coisa. Faz pelos animais, né? Os animais realmente estão nessa terra, eles precisam da gente. Então, o recado de hoje é para você que quer participar de grupos de proteção animal. Me procurem lá no meu Instagram, Dricas Medina. E eu coloco você lá nos grupos de proteção animal, tá bom? Maravilhoso. Vamos lá, Deia! Ai, tá chegando ao fim. Deia, você quer fazer alguma colocação? Você tem alguma coisa que você gostaria de falar que você esqueceu? Ou reforçar alguma coisa que já falou? Eu acredito que não. Acho que eu dei todos os recados. Um recadinho aqui, tá? Eu quero só mostrar... o meu... Não sei se vai dar para ver, né? Que é o meu livrinho, o livro digital. Depois eu vou colocar para vocês, meninas do Elas, e vou mandar para você. De repente você divulga para mim
o link para que vocês possam adquirir. Assim? Não, pra cá. Para cá. Não. Para cá. Mais pra frente da mesa. Não, pode no rumo da televisão. Ah, sim. Ah, ela tá. vai Aqui, pegar tá. aqui, ó. Que é a Imersão Ancestral. Gente, esse livro, ele é delicioso porque ele traz uma série de atividades. Acho que era sobre ele que eu queria falar mais um pouquinho, já que nós falamos muito sobre cabelos crespos e cacheados aqui. Claro. E reforçar o convite para que vocês venham participar conosco do Elas por Elas em Movimento, porque a gente faz um movimento muito bacana para e com mulheres, tá? Arrasou, Déia. Olha só, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguém aqui no chat. Eu já dei os recados de todo mundo. Se tiver alguém que mandou alguma coisa no chat eu não vi, me desculpe. Vou fazer aquela pergunta final, né, Déia, que eu falo sempre aqui com as minhas convidadas. Uhum. Se fosse começar do zero, Déia começou agora, o que você faria diferente ou não faria nada de diferente? Não faria nada de diferente. Porque quando a gente fala em eu faria tal coisa diferente, a gente vai lá para o passado, né? E já passou. Não tem como voltar. E tudo que me trouxe até aqui, né? Tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, me trouxe exatamente onde eu tenho que estar. Que eu acredito muito nisso, sabe? De que a gente está onde temos que estar. Sim. Então, eu acredito que eu não faria nada, assim. Talvez na vida pessoal. Talvez. Né? Talvez. Mas tudo que eu fiz, toda a estrada que eu percorri, toda a minha trajetória me ensinou muito, tem me ensinado muito. Eu sinto que eu tenho me tornado uma pessoa muito melhor. Isso é né? ótimo. Cada dia mais. Então, é isso. Acredito que não dá para mudar o passado, então, para que ficar pensando nisso? Não, Sim. não faria nada de diferente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma delícia conversar com você, com assuntos, né, tão delicados, que é autoestima, que é, né, sonhos, né? Quando as mulheres, elas desejam uma coisa e se sentem travadas. Então, assim, a gente tocou em todos esses aspectos hoje. Sim. Falamos aí do empreendedorismo, a importância do network feminino, que é uma das pautas mais relevantes do Deu Bom Podcast. Uhum. E falar sobre a essência da mulher, a mulher cacheada, da mulher crespa, a mulher que está passando aí por essa transição. Foi muito legal para mim falar sobre isso. Minha mãe minha mãe e minha avó tinham um cabelão bem crespo também. Uhum. E eu falo assim, que eu tenho todas essas raízes aí. Sim. Também, né? Se a gente for cavando lá para trás... Eu acho que quem bagunçou o negócio, tanto quem clareou o negócio lá, foi o meu vô, o vô Leandro, que ele era muito branco do olho azul. Uhum. Então, ele andou clareando a família aí. Porque se for olhar, a minha mãe e a minha avó, que era a esposa dele, Vó Maria... Elas eram... Vó Maria bem crespa. Uhum. Sabe aquela mulata que tinha o olho escuro e tinha uma volta em volta dos olhos azul? Uhum. Um círculo azul em volta do olho, do cabelo secão mesmo, assim? Vó Maria. Então, a ancestralidade está aí pulsando em você, né? Só de ter essas lembranças ancestrais. Sim, já é um pulsar dessa energia, né? Foi um prazer falar sobre isso, E nada melhor que trazer alguém com uma propriedade, né, para falar com a gente. E eu agradeço demais sua participação, foi belíssima. Ô, Drica, eu que agradeço muito, quero agradecer pelo convite, sim, né? A confiança em ter convidado uma mulher que você nunca tinha visto, que você não conhecia. O nosso encontro, desde o primeiro, foi muito bom. Conecta, né? Conecta. E eu quero deixar para todas, né, toda a audiência, como palavra final, assim, coragem. Coragem e disposição. Nós, mulheres, temos que nos imbuir de muita coragem, sim, e muita disposição para enfrentarmos o processo, né? Porque a nossa jornada é um processo. E muitas, sim, vezes a gente quer sair do ponto A, atravessar o processo,
pular o processo e chegar no ponto B, né? Sim. E a gente precisa ter disposição para enfrentar esse processo. Sim. Resiliência, Obrigadão. né? Muito Exatamente. obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora, a essas deusas gregas maravilhosas que participaram aí no chat, mandando, né, as perguntas, comentando essa energia tão gostosa que foi hoje. Aos meus amigos, tivemos homens aqui também na live, aqui no chat. Muito obrigado pela participação. E eu creio que se alguém chegou por agora, pode assistir a live, vai ficar gravada no YouTube, como sempre. Todos os episódios do Deu Bom Podcast vai ficar para sempre lá no YouTube para você assistir com calma, se não deu tempo de participar ao vivo com a gente hoje, Sim. tá? Mais uma vez, muito obrigada. Beijo a todos vocês. Até. Foi uma delícia, né, Déia?